Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 25 de maio. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. O governo deve anunciar hoje medidas para facilitar o acesso a carros populares. CPMI, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro, será instalada nesta quinta-feira no Congresso. Republicano Ron DeSantis anuncia a candidatura à Casa Branca para as eleições presidenciais de 2024. E você vai conhecer a vovó radical, que viralizou na internet ao aparecer surfando ali nas águas do rio Guamá, no Pará. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar hoje um pacote de medidas para facilitar a compra de carros populares que não têm sido tão populares os preços. Entre as estratégias que estão sendo avaliadas pelo governo estão o uso do FGTS para aquisição de veículos e a redução de impostos para baratear o preço. Vamos ver. O presidente Lula se reuniu ontem com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para definir os últimos detalhes do pacote que vai facilitar a compra de carros populares. O presidente quer colocar os veículos em um patamar de preços parecido com as últimas décadas no Brasil. O anúncio será feito em um evento no Palácio do Planalto às 10 horas. Também estarão presentes representantes do setor automotivo. Em nota, o governo informou que serão anunciadas medidas de curto prazo para ampliar o acesso da população a carros novos e alavancar a cadeia produtiva ligada ao setor automotivo brasileiro. Atualmente, os carros zero mais baratos do país têm preço por volta de R$ 68 mil. Uma das estratégias que estão sendo avaliadas é o uso do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para a compra do carro. Também está sendo estudada uma redução de impostos para o setor. Tanto o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, quanto o ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias. E a gente tem falado bastante aqui no jornal sobre o novo marco fiscal. O projeto tem passado aí por um processo, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. A expectativa é de que o relator do texto na casa seja o senador Omar Aziz. O governo espera uma aprovação tranquila no Senado, com o apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Com o fim da votação dos destaques do texto, o novo marco fiscal foi de fato aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. E agora o texto segue para o Senado Federal. Na casa, o projeto que define a nova regra fiscal do país provavelmente terá a relatoria do senador Omar Aziz, o ex-presidente da CPI da Covid no Senado, que é também o nome preferido do governo. Em tese, o papel do relator é ouvir os parlamentares e elaborar seu parecer, que passa por comissões e então vai ao plenário. Porém, pode haver um acordo de líderes para que o projeto siga diretamente ao plenário, questão que ainda não tem definição. Cálculos iniciais do governo apontam para uma aprovação tranquila do arcabouço no Senado, com apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Vale lembrar que se o texto do substitutivo de Cláudio Cajado for alterado pelo Senado, ele volta para a Câmara. A casa onde o projeto se iniciou dá a palavra final sobre o seu conteúdo, podendo aceitar ou não as alterações feitas na outra casa. O quórum para a aprovação do projeto de lei complementar é maioria absoluta das duas casas do Congresso, depende de 41 senadores e 257 deputados. Se aprovado pelos parlamentares, o texto parte para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda poderá vetar modificações feitas nos plenários. E se isso acontecer, os vetos deverão ser votados novamente por deputados e senadores. E agora a gente fala sobre a instalação da CPI dos atos golpistas no Congresso Nacional, que está prevista para amanhã desta quinta-feira. A reunião será realizada no Senado às 9 horas, daqui a pouquinho. A comissão mista terá 16 deputados e 16 senadores titulares. De acordo com o requerimento de criação da comissão,
O grupo terá 180 dias para investigar os atos do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas. A abertura do encontro dessa quinta será presidida pelo parlamentar mais velho escolhido para compor a comissão. O responsável será o senador Otto Alencar. Em seguida, serão eleitos o presidente e vice da comissão, o relator, e então será indicado pelo presidente. Ainda não foi definido se a Câmara ou o Senado ficarão com a presidência, mas o mais cotado para ficar com a vaga é o deputado Arthur Maia. E o secretário do Exterior do Reino Unido, James Cleverly, esteve em Brasília nesta quarta-feira. O chanceler britânico disse que o Brasil deve ter uma voz mais forte no cenário mundial. Vamos conferir o que ele disse. Quero dizer que a 6ª edição do Diálogo Estratégico foi imensamente exitosa. O ministro Cleverly e eu tivemos ocasião de explorar possibilidades de cooperação bilateral em áreas tão diversas como meio ambiente, transição energética, ciência, tecnologia, inovação, educação, comércio e investimentos, entre outras áreas. Na agenda econômica, eles falaram sobre como impulsionar o comércio entre os 2 países. O objetivo é realizar um comitê de comércio eletrônico de alto nível ainda este ano para impulsionar esse processo. O chanceler britânico destacou que o Brasil deve ter uma voz mais forte no cenário mundial. Além de Brasília, Cleverly esteve também em Manaus. O governo britânico anunciou um aporte de 2 milhões de libras, cerca de 12,3 milhões de reais, a um projeto na floresta amazônica. Com o valor, o Reino Unido soma 7,3 milhões de libras de apoio ao Amazon Face desde 2021. Esse é o principal projeto de cooperação científica entre os 2 países. O experimento se propõe a responder como as mudanças climáticas afetarão a floresta amazônica, a biodiversidade que abriga e os serviços ecossistêmicos que fornece. Antes do intervalo, trazemos para você a previsão do tempo para essa quinta-feira. Os temporais ainda preocupam no litoral do Nordeste. Diferente de lá, o Centro-Sul tem forte calor e o ar vai ficando ainda mais seco em praticamente toda a área que vai do Goiás até o Rio Grande do Sul. Além do ar seco, a umidade fica muito baixa, menor que 15% em algumas regiões do Centro-Oeste e do Sul, o que pode aí acender um alerta para a possibilidade de queimadas nas regiões serranas. Vamos então conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Curitiba, no Paraná. A previsão é que o dia seja de sol com nuvens que aumentam aí pela tarde, mas não tem previsão de chuva. A máxima pode chegar a 25 graus. Vamos falar da região nordeste do país. Em Recife, no Pernambuco, a previsão é que o dia seja de calor com muitas nuvens e a chuva continua por lá, viu? Ontem, uma chuva forte já provocou pontos de alagamento pela região metropolitana do Recife e a expectativa é que venha mais chuva hoje e ela pode chegar a qualquer hora do dia. A temperatura máxima é de 28 graus. Para finalizar, vamos conferir aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhada, então, como está o céu aqui na região central. Um azul ali no fundo, as nuvens parecem estar chegando. Aqui na capital paulista, o dia começou com ventinho gelado. Aquele dia, claro, típico de outono. Mas a previsão é que seja uma quarta-feira quentinha como foi ontem. O sol vem, então, para esquentar a temperatura e os termômetros podem marcar até 27 graus. E veja a seguir, republicano Ron DeSantis anuncia a candidatura à Casa Branca para as eleições presidenciais de 2024. E você vai conhecer a vovó radical, que viralizou na internet ao aparecer surfando nas águas do rio Guamá, no Pará. Não perca, nós voltamos já já. Seja bem-vindo, nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. E nós abrimos esse bloco com uma notícia boa para um assunto que é tão delicado. Você vai ver agora. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais teve resultados promissores na produção de uma vacina contra a dependência química. Em desenvolvimento desde 2015, a pesquisa concluiu a primeira etapa em animais
fase necessária antes do teste em humanos. Vamos conferir na reportagem especial do Leonardo Félix. A calamidade global da dependência química é visível para todos nas ruas das grandes cidades. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o crack e a cocaína são consumidos por mais de 20 milhões de pessoas no mundo. É considerado um problema de saúde pública, uma vez que os governos estaduais e federal procuram alternativas para tratar os dependentes dessas e outras substâncias. E pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais já estão avançando em busca da obtenção de uma vacina contra o vício, da heroína e também da nicotina. A gente já conseguiu terminar todos os estudos em animais que são necessários para registrar esse medicamento na Anvisa. E a gente poderia transferir essa tecnologia ou para um laboratório público, como a FUNED, que produz vacinas em Minas Gerais, ou o Instituto Butantan em São Paulo, para que ela pudesse ser disponibilizada no mercado público e no mercado internacional, de forma a poder trazer alento para essas pessoas e as suas famílias. O imunizante foi desenvolvido a partir de moléculas modificadas da cocaína. A vacina induz o sistema imune a produzir anticorpos que se ligam à droga já presente na corrente sanguínea dos animais. Essa ligação aumentou o tamanho das moléculas do entorpecente, impedindo a passagem delas pela estrutura que regula o transporte de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central. Sem chegar ao cérebro, o animal não sentiu os efeitos do narcótico. Os médicos esperam que no teste com humanos, a vontade de consumir crack e cocaína seja drasticamente reduzida. Segundo o pesquisador Frederico Garcia, mesmo com as possíveis crises de abstinência, a tendência é que a compulsão seja interrompida, o que poderá dar ao paciente mais tempo e condições físicas para seguir com o tratamento contra a dependência. O que a gente quer com essa vacina terapêutica é ajudar as pessoas que têm a dependência de cocaína e crack a conseguir evitar a primeira recaída, que elas desligam o circuito de recompensa que leva à compulsão à droga. E toda vez que elas consomem novamente, esse circuito se aciona e eles voltam a ter compulsão. O que a vacina faz é com que o organismo deles produza anticorpos contra a cocaína e esses anticorpos impedem a entrada da droga no cérebro, religando esse circuito e fazendo com que a pessoa tenha uma chance maior de abandonar o uso da droga. Mesmo com tantos benefícios, é importante não encarar a vacina como a única solução para o problema das drogas. O objetivo dela é ser uma ferramenta num lugar onde nós não temos medicamento nenhum, ou seja, traz uma oportunidade onde não existe oportunidade hoje. Mas a gente acredita que dentro de um programa de tratamento, ou seja, que vai incluir outros medicamentos, psiquiatra, psicólogo, isso vai fazer com que a gente consiga evitar boa parte das internações, mas alguns pacientes vão continuar precisando de internação para conseguir iniciar esse tratamento. Para que os testes em humanos comecem, é necessário o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas para isso, os pesquisadores precisam de recursos para que o estudo avance. Segundo eles, se houver verba disponível, a pesquisa pode ser concluída em 2 ou 3 anos. A vacina também deve proteger os bebês das gestantes usuárias de drogas. Os testes realizados até agora mostraram que os anticorpos podem ser repassados aos fetos. Ela também impede a passagem pela placenta e esses anticorpos também passam para o bebê, de forma que o bebê não sente os efeitos da droga e isso diminui, em princípio, os efeitos obstétricos, o maior número de aborto, descolamento de placenta, hipertensão durante a gravidez, e no feto, o crescimento reduzido e sinais de abstinência quando nasce e consequências durante a vida de criança e adulto. E mudando de assunto, 4 homens que foram detidos na Espanha no início da semana, acusados de crime de ódio contra o jogador Vinícius Júnior, foram liberados após pagar fiança. Eles teriam pendurado um boneco negro em um viaduto que representava o brasileiro. Os homens que também estão sendo investigados por um crime contra a integridade moral de Vinícius Júnior foram proibidos de se aproximar e de se comunicar com o jogador do Real Madrid enquanto aguardam uma investigação mais aprofundada, segundo um comunicado do tribunal. O inquérito foi aberto depois que um boneco preto inflável, vestido com a camisa número 20 de Vinícius Júnior, foi pendurado em uma ponte em frente ao campo de treinamento do Real Madrid, antes da partida contra o Atlético de Madrid em janeiro. Ao lado dele havia uma grande faixa vermelha e branca, as cores do Atlético, com os dizeres "Madrid odeia o Real". De acordo com a polícia, 3 dos homens presos eram membros de um grupo radical de torcedores do Atlético de Madrid.
O tribunal também determinou que os 4 suspeitos estão proibidos de se aproximar dos campos de treinamento do Real e qualquer estádio da Liga Espanhola. E no destaque internacional, o republicano Ron DeSantis entrou na disputa à Casa Branca. O político apresentou a sua candidatura à indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024. Ele será provavelmente o maior rival de Donald Trump nas prévias. O governador da Flórida, Ron DeSantis, lançou nesta quarta-feira sua campanha presidencial às eleições de 2024 nos Estados Unidos, prometendo liderar os americanos em uma nova era de sucesso e luta pela liberdade. DeSantis, de 44 anos, formalizou sua candidatura em um documento entregue à Comissão Eleitoral Federal, horas antes do lançamento oficial de sua campanha em um bate-papo no Twitter com Elon Musk. A pré-candidatura do governador traz esperanças para os republicanos que buscam uma alternativa ao ex-presidente Donald Trump, cujas ideias ele compartilha, mas sem os excessos. O político se posiciona como o maior rival de Trump na disputa pela nomeação republicana. Em 2018, DeSantis, um congressista quase desconhecido, venceu as eleições para governador de forma surpreendente, após contar com o apoio decisivo de Trump. Desde então, se tornou uma estrela em ascensão na direita americana, com políticas muito conservadoras em temas como educação, aborto e imigração. O vencedor das primárias enfrentará em novembro do próximo ano o candidato escolhido pelo Partido Democrata, muito provavelmente o atual presidente Joe Biden. 2 organizações de cidadãos russos que combatem pelo lado da Ucrânia comemoraram nesta quarta-feira o sucesso de uma incursão arriscada realizada esta semana em território russo, que, segundo eles, evidencia a falta de preparação das tropas de Moscou. São milicianos que se definem como conservadores e tradicionalistas de direita, com alguns que chegaram a se assumir como neonazistas em outros tempos. Perto da fronteira entre os países, o fundador do Corpo de Voluntários Russos, Denis Kapustin, disse que só o fato das unidades terem conseguido entrar na Rússia e retornar à Ucrânia é uma vitória. Segundo o combatente, a ação evidencia a falta de preparação das tropas de Moscou. A operação está em andamento. É assim que devo dizer para ser honesto. Definitivamente tem várias fases. A primeira fase consideramos uma fase de sucesso. Acabou agora. Mas a operação está em andamento. É o que posso dizer por enquanto. César, porta-voz da Legião Liberdade da Rússia, outro grupo que afirmou ter participado da incursão, classificou a operação como uma ação incrível. Queremos parar a guerra na Ucrânia. É o nosso primeiro objetivo. O primeiro objetivo é que queremos parar a guerra. O segundo objetivo é que queremos mudar o regime de Putin. Queremos libertar o nosso país, para que o nosso povo viva em prosperidade, em liberdade e com capacidade de autorrealização. Por volta de 30 combatentes participaram do encontro com jornalistas, afirmando que tinham passado cerca de 24 horas em território russo e que retornaram à Ucrânia na madrugada desta quarta. Na segunda-feira, a Rússia denunciou uma incursão de um grupo de sabotadores procedente da Ucrânia na região de Belgorod, o maior incidente deste tipo desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Segundo autoridades locais, a ação aconteceu no mesmo tempo que bombardeios ucranianos deixaram 1 morto e 13 feridos em vilarejos russos. O Kremlin afirmou ter esmagado com sua força aérea e artilharia uma célula que atacou a região de Belgorod, eliminando mais de 70 terroristas ucranianos. Os membros dos grupos, por outro lado, afirmaram que houve apenas 2 feridos em suas fileiras. A Ucrânia negou qualquer envolvimento na incursão. Quando a gente fala em aposentadoria e terceira idade, muita gente pensa em descanso, em uma vida pacata, tranquila, mas uma senhora de 69 anos quebrou radicalmente esse padrão. Você vai conhecer agora a dona Maria Lúcia, também apelidada de Vovó Radical. Ela viralizou na internet ao aparecer surfando nas águas do rio Guamá, no Pará. Olha só que adrenalina! Uma lancha em alta velocidade aparece no vídeo, que foi gravado no rio Guamá, no nordeste do Pará. Para surpresa de todos, atrás dela está uma senhora de 69 anos, surfando. Isso mesmo, é a dona Maria Lúcia, a Vovó Radical. Foi assim que essa idosa viralizou na internet. Ela quebrou paradigmas ao mostrar que não tem idade para a prática de esportes, por mais radical que eles sejam. Os vídeos foram divulgados pelo próprio irmão de Maria Lúcia, que também é condutor do barco.
Eles mostram a idosa em um equilíbrio invejável e percorrendo uma grande distância pelas águas do rio. As redes sociais dela mostram uma senhora cheia de energia. Conhecida como Lúcia Setentinha, ela adora dançar e declara todo o seu amor para o do Remo do Pará, o time do seu coração. E assim, de forma radical, que ela quebra padrões. Que bacana. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações e eu te espero. Até mais.